Bom, vou dar continuidade ao que eu estava falando no meu último vídeo, né? Tava falando sobre as Forças Armadas, né? E eu vou pegar um pouco do gancho que eu falei no meu último vídeo sobre as Forças Armadas e vou entrar no racismo estrutural, né? Eu prometi esse vídeo e hoje vou fazer ele aqui. Bom, falando sobre o racismo estrutural aqui no Brasil, a gente tem que começar na raiz do problema, né? E qual é a raiz do problema do racismo no Brasil? É a escravidão, né? A escravidão é um tema que poucas pessoas gostam de falar nesse país, né? Quando falo de maneira muito superficial, né? E não falo as causas da escravidão, por que aconteceu a escravidão no Brasil. A escravidão do Brasil aconteceu, né? Porque existiu um processo, né, de evolução do capitalismo, né? E o trabalho escravo fazia parte daquele processo, né? Só que aqui no Brasil, quando houve a escravidão e depois a falsa abolição da escravidão, nunca houve abolição de fato, o vez dos negros serem incluídos dentro do mercado de trabalho, né, dando escolaridade, ensino, pagando indenização para eles por causa do período da escravidão, né, era justo pagar para eles uma indenização, cobrar os escravagistas uma alta indenização para os negros. Só que isso não aconteceu no Brasil. O que aconteceu foi uma crueldade, uma perversidade com os afrodescendentes, né. O que aconteceu foi que quando eles foram, entre aspas, libertos, a elite lá da época, né, que já tinha dado o golpe da República, falou: o problema agora é de vocês, se viram aí, né, não vou ajudar vocês em nada, né. E muitos negros tiveram que voltar a trabalhar como escravos para os fazendeiros, para os donos de terra, né. E os fazendeiros e os donos de terra, eles também eram contra a reforma agrária, né. Essa é a elite do Brasil. Por isso, cara, é por isso, mano. Quase esse tipo de porra, de merda que sempre aconteceu aqui no Brasil, esse tipo de justiça do caralho, dá vontade de ter uma guerra, né? E acaba logo com essa porra, né? Começa uma guerra, acaba logo com essa porra, né? Uma guerra com a Venezuela, uma guerra, sei lá, seja com sei lá quem, né? Destrói logo essa porra aqui e começa do zero. Volta que deu merda, volta que deu merda. Deu tudo errado aqui no Brasil, cara, né? E a gente também chega na questão da violência policial, né? Por que a polícia é tão violenta com a comunidade negra? Isso não é por acaso, mano. Isso tem raízes lá na escravidão, né? Na verdade, a polícia lá no Brasil colonial, ela era tipo o jagunço, né? O capataz, aquele que fazia o trabalho sujo pro dono da senzala, pro fazendeiro, pro dono de terras, então. A polícia era esse cara aí, né? Que fazia esse trabalho sujo aí, né? Aí você me pergunta: mas mano, a escravidão acabou há muito tempo, o que isso tem a ver? Tudo a ver, tem tudo a ver, né? Nunca houve justiça social pros negros do Brasil, pros afrodescendentes, né? Nunca houve justiça social para eles. Quando houve a dita abolição, eles ficaram à margem da sociedade, ficaram largados, sozinhos, sem ninguém, né? E tiveram que voltar a trabalhar como semi-escravo pros antigos donos lá na senzala lá, né? Isso é revoltante, cara. Isso dá muito ódio. Isso dá muito ódio, né? E tipo, cara, o pior que se pegar, tipo, vou dar um exemplo: Rio de Janeiro, né? Muitos negros nos navios negreiros foram trazidos pro Rio de Janeiro. Muitos, né? É quando houve a dita abolição, sabe o que a elite carioca, classe média carioca fez, né? Pega esse povo e joga eles lá pro morro, né? Manda eles pra lá, não quero eles aqui não, né? Porque senão os turistas que vão vir visitar o Rio de Janeiro, eles não vão se sentir confortáveis com eles aqui, né? Eu vou repetir bem o que a nojenta elite carioca, a classe média carioca fez com os negros, né? Aí daí que surgiu os morros das favelas lá no Rio de Janeiro. Essa história horrível do Brasil. Eu vou repetir bem. Pronto. Quando houve a escravidão, a elite, a classe média carioca, né, entre aspas, libertou os negros. O que eles fizeram? Eles mandaram os negros lá para os morros, para eles construir casas para lá, para eles ficarem bem longe, né? Bem longe, bem excluídos. Tira eles daqui, porque aqui no centro a gente vai arrumar tudo para agradar os gringos, agradar os turistas, né? E deixa esses ex-escravos para lá. Não quero eles aqui não. Eles vão manchar o local e os turistas não vão gostar deles aqui. Você tem que deixar o Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Leblon,
o mais bonito possível para grigalhada, para os turistas, né? Foi essa canalice, essa covardia que os cariocas fizeram com os negros. Por isso que existe tanta favela, tanto morro no Rio de Janeiro, né? Antes de ver algum filho da mãe falar merda aí. Rio de Janeiro só tem favelado, sabe? A polícia tem que entrar lá do morro e matar todo mundo. Sendo que eles estão sendo vítimas de um crime social, né? Quem mora nas periferias das favelas está sendo vítima de um crime social do Estado, da elite. Por isso, mano, por causa desse tipo de coisa, eu quero mais que acabe com essa desgraça toda. Volta que deu merda. Isso aqui não deu certo. Que porra. Dá raiva de falar isso, né? Dá raiva. Porque eu pesquisando materiais pra fazer esse vídeo aqui, né? Dá muita raiva, mano. É muita injustiça, né? Se falar no mercado de trabalho, os dos negros, eles são sempre os menos favorecidos, né? Os negros, eles sempre entram em condição de desigualdade no mercado de trabalho. E isso não é vitimismo. Antes que veio o idiota falar isso. Isso é uma dívida social que nunca foi paga. Nunca foi paga. E fala se não dá vontade de sentar um murro na cara de um fela da puta que fala que é vitimismo. Dá vontade de sentar um murro na cara de um fela da puta desse. Vitimismo. Boa parte do Brasil ele foi construído com trabalho escravo, cara, né? O Brasil ele deve tudo aos afrodescendentes, né? As estradas, as ruas, os monumentos, não foi branco que construiu essa porra não. Foram os negros trazidos da África. Foram eles que construíram tudo isso aí. E hoje eles têm o legado deles negado, né? Que porra, né? Mas quando aparece o presidente Lula, né? Não que o Lula seja santo, tudo bem, o Lula fez muitas coisas erradas, mas o Lula foi o único da história do Brasil que criou cotas nas universidades para as pessoas negras. O único, cara. Isso é o crime social que o Brasil... Isso mancha a história desse país aqui, que já é bem manchada, por sinal, né? Já é bem manchada, por sinal, porra da história desse país aqui, né? E não bastasse a violência da polícia, né? Que age com toda a violência, com toda truculência pra cima dos afrodescendentes que moram nas periferias e nas favelas, né? Se ainda teve as forças armadas, ou as farsas armadas, melhor dizendo, eles atiraram, eu vou repetir aqui, vou repetir categoricamente, 80 tiros. Não foram 5, 3, 4, foram 80 tiros contra um músico lá no Rio de Janeiro. E ele era negro. 80 tiros. Puta que pariu. 80 tiros, cara. Eu se pergunto se isso não é eugenia, processo de extermínio contra a população negra do país, né? Os nazistas queriam fazer isso, eles tinham isso na mente. Um segredinho não muito bom pra vocês, né? E não é teoria da conspiração não, cara. Vou contar um segredinho. Sabe por que o Brasil ele tem essas políticas de extermínio, de eugenia, de limpeza racial contra as pessoas negras nas periferias? Sabe por quê? Quando houve a Segunda Guerra Mundial, os nazistas não perderam a guerra, se você não sabe. Hitler, os nazistas, eles nunca perderam a guerra. Eles ganharam a guerra, eles conseguiram aquilo que eles queriam, né? Quando a União Soviética, a gloriosa União Soviética, invadiu a Alemanha nazista e derrotou os nazistas, né, de maneira fenomenal, a União Soviética, os nazistas eles conseguiram abrigo por parte dos aliados, né, os americanos e tal. Eles viram no nazismo uma oportunidade perfeita para aplicar nas suas populações, né? Se você não sabe, a segregação racial que o Hitler estava impondo na Alemanha, ele se inspirou no que acontecia nos Estados Unidos, né? Se você não sabe. E os americanos depois se inspiraram no que o Hitler estava fazendo, né? Era uma mão lavando a outra. Tudo bando de canalha safado. E os americanos estão aplicando esse processo de eugenia aqui na América Latina, através das nossas elites corruptas, né? Então o que acontece aqui na América Latina, nas periferias contra os negros, é eugenia, entendeu? É o que os nazistas pregavam, entendeu? E para piorar, muitos dos refugiados de guerra nazistas, né, eles fugiram para o Brasil e para a Argentina, né? Fugiram para o Brasil e para a Argentina, os refugiados nazistas. Fascistas também. E provavelmente eles podem influenciar, né, essa direita, essa ultradireita violenta, né,
E isso que eu tô falando não é nenhuma conspiração. De fato, refugiados nazistas vieram aqui pro Brasil. E o Brasil, ele se inspira no que acontecia na Alemanha nazista, né? Contra os judeus, né? Legal, né, velho? Legal. Olha como o nosso país é bem sujo, bem corrupto, né? A história podre. A gente se inspira em tudo que é de pior no mundo, né? A gente se inspira no consumismo dos americanos e no fascismo e no nazismo dos alemães. Ó, palmas pra política brasileira, pra elite brasileira nojenta. É por isso que como eu falo, né? Por isso como eu falo que tem que ter uma porra de uma guerra e acabar com essa desgraça toda, cara. Destruir isso aqui tudo, acabar com essa porra. Começar do zero, entendeu? Começar do zero, volta que deu merda, né? E terminando o vídeo, que eu não quero esse vídeo fique muito longo, né? Já falei que os negros no mercado de trabalho eles sempre vão estar em desvantagem, né? Porque o Brasil é um país desgraçadamente racista, principalmente o sul e o sudeste. O sul e o sudeste são muito racistas, cara. São Paulo, Rio de Janeiro, né, Curitiba, são muito racistas o sul e o sudeste. Por isso que eu tenho muito desprezo por essas regiões aí, né? Porque eles fazem de tudo pro Brasil ser um país europeu, não é? E eles têm muita inveja da elite argentina, porque a elite argentina conseguiu fazer esse processo de limpeza racial, né, através de uma prática eugenista, mandando negros e índios para Paraguai, né, onde eles morreram, né? E os índios que estavam lá, a elite argentina deu um jeito de embranquecer, né? Pra você ver como a mente desses caras é doente e psicopata, não é? E terminando esse vídeo, eu falei que os negros no mercado de trabalho eles sempre vão estar em desvantagem, né? É quando viu o presidente criar cotas em universidades para os negros, né? A classe média e elite começa a dar o piti, começa a dar o berrê, né? Bando de imbecil, bando de idiota. Mal sabem eles que pro europeu ou pro americano a elite brasileira é latina, né? Eles nunca vão ser europeus ou americanos, então eles não são vistos como brancos puros, são latinos, né? Mal sabem eles que qualquer um da elite brasileira que pisa nos Estados Unidos vai ser tratado como latino e vai ser visto como latino e vai ser tratado como imigrante, porque o imigrante desse país é tratado que nem lixo, né? Vai trabalhar nos empregos limpando bosta de americano, lavando carro de americano. É isso que os latinos fazem lá, os imigrantes, né? Ou na França, ou na Alemanha. É assim que eles veem a gente, cara. E a classe média brasileira pensa que é branca. Recomendo o filme do Bacurau, velho. O filme do Bacurau fala bem disso. O filme do Bacurau ele é sensacional. Ele fala sobre isso aí. Recomendo vocês assistirem esse filme. Né? No mercado de trabalho os negros estão em desvantagem. Nas universidades, agora que os negros podem ter, né? Eu não digo, sabe, eu ainda acho que a política de cotas ainda é muito pouco. Ainda teria que ter mais, né? Eu acho que teria que ser os 60% por afrodescendentes, né? Tudo que eles passaram aqui no Brasil. Ah, você tá, sei lá, você tá sendo, sabe? Ah, é muito mimimi porra nenhuma, mano. O Brasil ele foi feito por mão de obra escrava negra, né? O Brasil deve tudo aos negros. Não foram os brancos não, porra. Na verdade, quem trouxe a corrupção pro Brasil foram os brancos. Europeus, portugueses, latinos, né? Os índios e os negros, eles somam no tudo que tem de bom no Brasil, né? A maioria dos juízes, né, no magistrado, a maioria dos oficiais das Forças Armadas são todos brancos, a maioria, né? E você vê esses escândalos de corrupção aí, né? Então eu te pergunto, a corrupção no Brasil tá no negro ou no branco? Eu acho que é na elite branca, não? Que é corrupta. Não os negros foram vítimas. E os índios também foram vítimas da elite branca, não é? Terminando o vídeo. Tava vendo lá, tava estudando um pouco São Paulo, né? E também, assim como o Rio de Janeiro, São Paulo é um estado bem racista também, né, cara? A maioria dos negros ficam na Zona Sul, né? Capão Redondo, Grajaú, Zona Leste e tal, né? E você vê a discrepância da classe média brasileira, né, velho? Né? Eles apoiam as ações violentas que a polícia, né? Que os porcos de farda, que os gambé, que os fascistas têm nas periferias contra o povo da periferia, né? Por isso quando aparece o jovem da periferia, não que eu esteja passando a mão na cabeça de bandido, né? Mas de vez em quando alguém da classe média é assaltado por alguém da periferia, né? E nem sempre esse alguém da classe média sai vivo, né? Ódio gera mais ódio, violência gera mais violência, né? Se você mandar a polícia lá na periferia, né, invadir a casa das pessoas que nem marginal é, nem traficante é,
bater de todo mundo lá, pela criação na cabeça deles, né? E amanhã você andando aí, de boa aí, pra ir pro trabalho, alguém da periferia pode te parar. Aí você não sabe se você vai sair, né? E você tava lá ontem apoiando a ação violenta dos policiais, né? Como aconteceu ultimamente no Jacarezinho, se eu não me engano, é Jacarezinho. Cara, aquilo ali, cara. Agora, a mídia, né, a sociedade racista brasileira tava falando que os porcos de farda, os gambé, eles mataram só traficante. Só o segredinho meu de vocês aqui, o segredinho nosso. A polícia, quando ela entra na periferia, os porcos de farda, os fascistas, os nazistas, os gambé, quando eles entram na periferia, eles não matam só os bandidos, eles matam geral. Sabia disso não? Eles entram na casa de qualquer pessoa que não é marginal, que não é bandido, bate todo mundo, mata, se possível, entendeu? Eles matam geral, entendeu? Porque pra eles, todo mundo que tá lá na periferia, na favela, é marginal e é bandido, mesmo não sendo bandido, entendeu? Então eles não vão na periferia, na favela, pegar só os bandidos. Eles vão lá pra fazer um massacre, uma limpeza social, né? Fascismo, nazismo, eugenia. Segunda Guerra Mundial nunca acabou, né? Os nazistas não perderam a guerra, né? As forças só se realocaram, cara, né? Os aliados, França, Inglaterra e Estados Unidos, eles absorveram toda a conduta, toda a doutrina nazista para eles, né? E em específico os Estados Unidos estão aplicando aqui na América Latina. Basta ver que eles ajudaram as ditaduras aqui na América Latina, ditaduras fascistas, não é? Que exterminaram, que torturaram, que eram tão psicopata quanto os nazistas fizeram com os judeus lá na Alemanha. É com isso que eu vou terminando meu vídeo sobre o racismo estrutural, né? Eu acho que eu resumi bem sobre o que é o racismo estrutural do Brasil, as consequências, né? Veio da escravidão, a desigualdade social que a maioria da população negra sofre no Brasil, a violência policial, né? Os negros sofrem tudo isso aí, cara, tudo isso aí. Ainda tem uma fala da puta que fala que é vitimismo. Ô, cara, sabe? Esse tipo de gente, cara, né? De direita que fala que é vitimismo, que fala que negro favelado tem que, sabe, morrer, fala esse tipo de merda, de lixo. Esse tipo de gente que merecia estar lá em Hiroshima e Nagasaki em 45, não? Tomar uma radiação nuclear bem na cara, né? Ficar todo queimadinho, todo torradinho. Esse tipo de gente que merece esse tipo de coisa, né, cara? Mas felizmente as desgraças do mundo só acontecem com gente inocente, com gente que não sabe que não merece isso. Com gente ruim continua aí. Ai, ai. Para essas pessoas que falam que não existe racismo estrutural, pesquisa o que foi a chacina da Candelária. Pesquisa o que foi a chacina da Candelária, cara. Cara, a chacina da Candelária é um dos atos mais criminosos, né? Mais covardes, mais cruéis da nossa história, cara. Quando porcos de farda, né? Fascistas atiraram contra crianças moradores de ruas, negros, lá no Rio de Janeiro, né? Pesquisa sobre a chacina da Candelária, né? Jacarezinho, não foi só Jacarezinho, tem tantos outros casos, cara. A chacina da Candelária, né? Todo dia algum jovem negro morre na mão da polícia, né? Que pra eles tudo que tem de ruim no mundo, na visão racista deles, tá ligado a quem é negro, né? Na visão racista deles, né? O branquinho, safado, mimado, compra droga, usa droga e não dá nada pra ele, né? Agora, os porcos de farda vão bater lá na periferia, lá nas favelas, pra matar o jovem negro. Não o branquinho safado, né? O branquinho safado fica impune, porque o Brasil é o país mais editoramento. Ai, porra, esqueci de falar. Ai, o Brasil é um país racista, vocês entenderam? O Brasil é um país racista, muito racista. Você vê a Globo e as novelas da Globo, né? É só gente branca, cara. Só casalzinho branco, né? O tempo todo foi assim, sempre foi assim. E os negros sempre foram tratados como empregados, submissos, subalternos, né? E o pior, cara, o pior, se nos anos 80, nos anos 90, dessas novelas aí da Globo, o negro era tratado com discriminação explícita. E todo mundo ria e todo mundo achava legal. Ai. Também tem sobre. Como é que eu tava falando, né? Você acha mesmo que o porco de farda, entre matar o jovem negro da periferia e matar o branquinho do condomínio, você acha que ele vai preferir matar qual dos dois? Né? Por isso que eu não confio em ninguém que venha dessa instituição corrupta, nojenta,
instituição corrompida, sabe? Não vale nada, só serve ao elite ou classe média branca corrupta. É tão corrupta quanto, são fascistas, sabe? São a escória do mundo, são vermes, né? São o pior exemplo que qualquer militar do mundo pode seguir, são os militares brasileiros. Eles são o pior exemplo. O pior exemplo. Entendeu? Pelo menos lá na Venezuela, os militares venezuelanos, eles nunca deram golpe militar, né? Nunca implantaram a ditadura lá, pelo menos, né? Já os fascistas brasileiros fizeram isso, né? Você morre mais jovem negro no Brasil que qualquer outra coisa, cara. Cara, isso é doentio, cara. Isso é doentio, sabe? Isso é doentio, né? Isso é psicopatia, perversidade, cara. Ai, ai. Essa é a política de extermínio, né? O Brasil insiste em bater nessa tecla, né? Segurança pública falida do Brasil. O Brasil insiste em bater nessa tecla. Essa política de extermínio, esse racismo, esse fascismo disfarçado, né? Agora, se o Brasil fosse um país inteligente, cara, o Brasil ia pegar os jovens negros e incluir eles no mercado de trabalho. Que eles iam estar produzindo para a economia do país, né? Eles iam estar produzindo, iam estar consumindo, e isso ia ser bom para a economia do país. Ia ser maravilhoso para a economia do país. Quanto de jovem bom tem nas periferias que são inteligentes e não tem oportunidade, né? O Brasil está matando também a sua mão de obra, matando suas mentes pensantes, suas mentes brilhantes. Tem muita gente inteligente na periferia, cara. Muita gente. Ai, ai. Vou ficando por aqui, viu? Galera, valeu. Se inscrevam, compartilhem. Por favor, se inscrevam. Preciso que vocês compartilhem para as pessoas se inscreverem. Curtam, deixa seu comentário aí. A opinião é sempre bem-vinda, opinião. Eu vou ficando por aqui, viu? Tchau.